Olá, concurseiro! Professor Raul Alves te convidando para a resolução de questões de informática da banca IBFC. Essa banca aqui está cada vez mais presente no nosso dia a dia, realizando diversos certames e concursos públicos pelo Brasil. Vem comigo, deixa eu te ajudar a conhecer esse mundo da informática, gabaritar a questão correta e conseguir a sua tão sonhada aprovação em concurso público, a sua tão sonhada nomeação em cargo público. Primeira questão. Por e-mail foram encaminhados 3 arquivos com as seguintes extensões. Extensões, formato ou arquivo. São sufixos que apontam o programa que criou o arquivo e também o programa que pode executá-lo. Aqui nós temos 3 extensões, PNG, GIF e ZIP. E referente a elas, nós vamos julgar as afirmativas abaixo. O primeiro arquivo é um arquivo de imagem. O segundo arquivo é um arquivo compactado. Perdão, o último arquivo é um arquivo compactado. E a segunda extensão, a GIF, é uma extensão de um arquivo de vídeo. Ela refere-se a um arquivo de vídeo. Vamos lá. Formatos de imagem. Temos aqui alguns formatos bem conhecidos, tá? O JPG, que faz parte da nossa vida enquanto usuários de computador há muito tempo, o PNG, descrito na questão, e o GIF também. Estes são arquivos de imagem. Portanto, PNG e GIF são arquivos de imagem, ok? E abaixo nós temos 2 arquivinhos, 2 ícones referentes a arquivos compactados, tá? Esse amarelinho é um arquivo zip. E esse outro é um arquivo RAR. Estes dois são exemplos de arquivos compactados. Portanto, a única alternativa tecnicamente correta são as afirmativas 1 e 2. E a única alternativa correta aqui é a letra A. A 1 e 2 nos diz que o primeiro arquivo é um arquivo de imagem, correto? PNG é um arquivo de imagem. E a segunda, onde diz que o último arquivo, ou seja, o arquivo zip, é um arquivo compactado. Correto. E a terceira está errada porque a segunda extensão, a GIF, não é um arquivo de vídeo, e sim um arquivo de imagem. Segunda questão. Para dar continuidade ao trabalho em um documento de 50 páginas, do Word, e aqui, concurseiro, você faz a marcação da palavra-chave na sua prova, ok? Para você não perder o foco e já identificar de cara do que essa questão se trata. Necessita-se inserir na página 22, mantendo a formatação, uma nova página. Para tanto, assinale a alternativa correta a respeito do que se deve escolher no menu. Qual dessas opções aqui refere-se corretamente à inserção de uma nova página no decorrer de um documento? E aqui nós temos um print do Word para você, onde na guia Inserir, nós temos um botão chamado Quebra de Página. Esse botão pertence ao grupo de ferramentas Páginas. Então, nunca esqueça, concurseiro, guia, grupo, botão, perdão, e o grupo aqui. Guia, grupo e o botão. O botão quebra de página é o botão que insere uma página, uma quebra de página, no local atual onde você está no documento do Word. Então, a alternativa correta é, para inserir uma nova página em um documento, você vai na guia Inserir e escolhe a opção Quebra de Página. Terceira,
Marque verdadeiro ou falso ainda sobre o Microsoft Word. No Microsoft Word, é possível de se visualizar dois arquivos para comparar ao mesmo tempo? A opção de criar uma estrutura de tópicos é inexistente no Word? O Word permite que seja utilizado modelos próprios para aplicação de modificações, o que é verdadeiro e o que é falso aqui, concurseiro. Além dessa opção que está contida na guia Revisão, o botão chamado Comparar, ok? Onde você compara duas versões de um documento. Pensa o seguinte, você pode também abrir dois documentos em abas diferentes do Word e dividi-los meio a meio na tela e comparar as suas versões. Então, é possível abrir dois documentos, visualizar dois documentos no Word, ao mesmo tempo para compará-los. A próxima afirmativa. A opção de criar estrutura de tópicos no Word é inexistente. Ela é falsa, pessoal. Lá nos modos de exibição, nós temos a opção estrutura de tópicos, onde nós organizamos o documento de texto do Word em forma de tópicos. Então, é possível, sim, realizar esta ação. Aqui ele está dizendo que inexiste. E aqui eu já te dou uma dica super quente, super necessária para questões de informática. Toda vez que uma questão trouxer uma palavra que nega, que restringe ou que generaliza muito uma afirmação, geralmente ela nos aponta para uma questão falsa, ok? Lembre-se disso. Então, a primeira afirmativa aqui, ela é verdadeira. É possível comparar dois arquivos ao mesmo tempo. A segunda é falsa, porque ela diz que não existe a opção de criar estrutura de tópicos. E a terceira? O Word permite que sejam utilizados modelos próprios para aplicação de modificações. Pessoal, quando você abre o Word, no caso aqui o Word 2016, logo de cara nós temos documento em branco, como o próprio nome sugere, você cria um documento novo e começa a inserir informações nele. Nós temos fazer tour pelo Word, conhecer a ferramenta, aí é como se ela mesma te treinasse, te explicasse as suas principais características. E a partir desse terceiro item aqui no nosso exemplo, nós temos uns documentos. Notem que ele já tem algum conteúdo, já tem alguma formatação, ele já tem características de texto. Estes são chamados modelos do Word. São documentos pré-formatados que você pode selecionar, mandar o Word criá-lo e inserir modificações nele. Então, sim, o Word possui modelos, tá? Notem que a primeira questão diz que é impossível visualizar dois arquivos e nós vimos que sim, é possível. Toda vez que uma palavra negar uma possibilidade na tecnologia, na informática, desconfie, ela pode estar ou geralmente está errada. E a opção de criar estrutura de tópicos, nós vimos também que é possível. Novamente, a questão diz que não existe, ok? Então, pessoal, essa que diz que é impossível está falsa, porque é possível. A segunda também diz que inexiste é falsa, pois existe. E a terceira, existem modelos para nós utilizarmos? Sim, existem modelos e nós podemos utilizá-los. FFV, tá? É o gabarito correto, letra D. Quero só te pedir perdão aqui, porque eu fiz uma marcação errada. Aqui disse que era verdadeiro, mas é falso. Por que é falso, pessoal? Porque está dizendo que é impossível e nós sabemos que é possível comparar dois documentos ao mesmo tempo. Lembre-se de que o nosso conteúdo está gravado, está disponibilizado para você, assinante. Dessa maneira, você pode voltar quantas vezes quiser, pausar, adiantar e
analisar o nosso comentário. Quarta questão. Existem várias maneiras de imprimir um arquivo utilizando o Word. Então, nós queremos saber aqui sobre a impressão no Microsoft Word, ok? Vamos analisar as afirmativas e identificar a incorreta, tá? A letra A diz que selecionar que sejam somente impressas as páginas pares. A B, escolher a quantidade de cópias a serem impressas. A C, imprimir de fundo em todas as folhas o número grande da página. E a D, selecionar especificamente quais as páginas serão impressas. Essa tela aqui demonstra para nós a visualização de impressão do Word. Como o próprio nome diz, eu consigo visualizar como o documento será impresso, se eu der o comando nesse exato momento, ok? Aqui, nós podemos escolher qual impressora enviar a impressão. Aqui, nesse botão cópias, como o próprio nome sugere, eu consigo determinar a quantidade de cópias, ok? Aqui, nas configurações, eu consigo definir quais as páginas serão impressas. Se eu quero imprimir a página 1, 2 e 3, ou a 1, a 3, a 5, ou a 2, a 4 e a 6, enfim, eu posso escolher a impressão de todas as páginas, de páginas ímpares e de páginas pares também. Posso escolher se a página será impressa em ambos os lados ou apenas um deles. Eu posso escolher a orientação da impressão, retrato ou paisagem. Posso escolher o tamanho da folha, por padrão é o modelo A4 que nós utilizamos. Eu posso definir margens de impressão. Eu posso definir quantidade de páginas por folha. Enfim, eu posso realizar muitas configurações de impressão no Word antes de enviá-lo, ok? Aqui, como a questão nos pede, a incorreta é a letra C, imprimir de fundo em todas as folhas o número grande da página. Nós não vimos isso na nossa análise feita agora há pouco na visualização de impressão, mas vimos que nós podemos imprimir páginas pares e também páginas ímpares. Nós podemos escolher a quantidade de cópias a serem impressas e nós podemos selecionar especificamente quais páginas serão impressas, ok? Atente-se para o seguinte, a questão pediu a alternativa incorreta, tá? Tenha paciência, tenha calma para você fazer uma leitura adequada da questão e indicar o que a banca está lhe cobrando. Quinta, no Word, sobre alinhamento de parágrafo, nós temos 4 opções. Alinhar à esquerda, alinhamento justificado, à direita e centralizado, ok? Quais dessas estão corretas, tá? Segundo o que foi apontado aí. Lembre-se que ele quer as opções corretas, ok? As que existem, melhor dizendo, tá? Nós temos o alinhamento à esquerda no Word, ok? Representado por esse ícone. E aqui eu te deixo uma informação importante, decore o atalho de teclado de alinhar à esquerda. O centralizar, representado por esse ícone, e o seu atalho de teclado para centralizar. Decore o atalho de teclado. O alinhamento à direita, o seu ícone e o seu atalho de teclado. E, por fim, o justificar, junto com o seu atalho de teclado, ok? Pare, volte e memorize os ícones. Não esqueça, pessoal, não esqueça, concurseiro, de onde está localizada a opção. Lembrando sempre da hierarquia. A guia, nesse nosso caso, é a guia página inicial, o grupo de ferramentas, que é o parágrafo, e os botões. A linha à esquerda, centralizar, a linha à direita e o justificado, com seus respectivos ícones, nomes e
atalhos de teclado. Então, para alinhar, existem todas as opções apontadas nas afirmativas aí. Esquerda, justificado, direita e centralizado, todas elas existem, podem ser encontradas no Word, como nós vimos. Sexta questão agora do Excel, ok? Excel. Nós temos aqui uma tabela onde nós iremos organizar as informações. Na verdade, essa tabela vai nos servir para termos uma referência quanto ao que a questão está pedindo, ok? Analise bem essa tabela. Não esqueçam, pessoal, do conceito de tabela, tá? Onde as informações são organizadas em colunas, que é tudo que está na vertical, representado por letras, e por linhas, que é tudo que está na horizontal, representado por números. O encontro de uma coluna com uma linha forma uma célula. Dentro da célula, nós podemos colocar, inserir letras, números, funções e equações matemáticas, tá bom? Na planilha acima, na célula E4, E1, 2, 3, 4. Bem aqui a célula E4. A célula E4 apresenta-se a seguinte fórmula: igual máximo, entre parênteses, B2 até C4. Não esqueça, pessoal, que os dois pontos indicam D até. Então, eu vou pegar o intervalo que compreende o início em B2 e ir até C4, ok? Fechou parêntese, menos, não esqueço aqui do sinal de menos, função mínimo de C2 até D4. Novamente, os dois pontos aparecem aqui. Lembrando, pessoal, que os dois pontos significam D até, ok? Já o ponto e vírgula significa E, referência inicial, e referência final, apenas os dois, o que está entre eles não interessa, tá? As funções máximo e mínimo. Na máximo, você vai analisar o intervalo informado, ok? E vai retornar o máximo valor, o maior dos valores, ok? Então, aqui, na função máximo, de D2 até C4, tá? B2 está aqui até C4. Não esqueçam, dois pontos significa D até. Então, o Excel vai analisar todos os números de B2 até C4. Dentre esses números, qual é o máximo? Qual é o maior número que nós temos aí? Analisando aqui, nós temos o número 2, 5, 2, ok? Então, o máximo de B2 a C4 é 252. Resolvemos a primeira função, ok? Menos, não esqueça ali do menos. Agora é o inverso, é o mínimo. Mínimo entre C2, bem aqui, até D4. É uma outra seleção, esqueçam a primeira seleção. O mínimo, ele pega o contrário do máximo, ele quer o menor número. Qual é o menor número que está entre C2 até D4? Aqui, olhando para você, é o número 134. 1, 3, 4. Então, nós resolvemos também essa função mínimo, ok? Entre elas tem um sinal de menos. Aqui, basicamente, eu vou fazer o quê? Subtrair, pessoal, ok? 252 menos 134, tá? Vamos aqui. 1, 3, 4. O resultado é o nosso gabarito, ok? 12 menos 4. 8. 4 menos 3, 1. 2 menos 1, 1.
118 é o resultado. Onde está o 118 aqui? Alternativa C. Compreendeu, concurseiro? Qualquer dúvida, você volta esse vídeo. E se ainda persistirem as dúvidas, você entra em contato comigo que eu terei o prazer em lhe responder. Por que que eu não abro o Excel e te mostro isso resolvendo no Excel? Porque na hora da nossa prova, nós teremos apenas a folha de papel e a caneta em mãos e você vai ter que resolver desse jeito que eu estou fazendo aqui, tá bom? Sétima, novamente o Excel. Nós temos aqui os dados e ele pede um cálculo especial fazendo o quê? Somando os dados de janeiro de Carla mais fevereiro de Ana e Bernadette. E os dados de março da Bernadette, desculpa, tá? Só que nessa questão, pessoal, ele não quer o resultado dessa somatória, ok? Ele quer apenas que nós apresentemos qual é a fórmula correta que vai ilustrar esse comando. A somatória dos dados de janeiro de Carla, mais os dados de fevereiro de Ana, e da Bernadette, os dados de março. Primeiro, nós temos que localizar aqui na nossa tabela, tá? Janeiro está nessa coluna, ok? Janeiro de Carla. Janeiro de Carla compreende a coluna B2. Fevereiro de Ana. Fevereiro está nessa coluna C. Perdão. Carla é B4, ok? Carla é... gente, perdão. Janeiro da Carla. Isso, janeiro da Carla é B4, tá? B4. Então, vamos montar aqui. Toda função, toda fórmula no Excel começa com sinal de igualdade, ok? Janeiro de Carla. Janeiro de Carla é B4, tá? Janeiro, Carla. O encontro de coluna com linha forma uma célula, ok? Mas aqui não é o valor que importa para a gente, é o endereço. B4. Eu quero somar, tá? Janeiro de Carla, pessoal, ok. Mais fevereiro de Ana. Fevereiro, coluna C. E a Ana está na linha 2. Então, fevereiro de Ana compreende ao C2. C2. Ok? Fevereiro de Ana já foi, risco a Ana aqui. E na Bernadette, nós queremos março. Bernadette está aqui na linha 3, tá? Março, então, vai ser D3. D3, tá bom? Beleza. O que ele quer entre elas? Ele quer a somatória, tá? E ao final de tudo isso, tiramos uma média, tá bom? Pessoal, ele quer o somatório desses dados delas, ok? E ao final ele quer uma média. Não esquece o que eu vou te falar agora, vou falar bem devagar. A média é a soma de todos os elementos dividido pelo número dos elementos, ok? Então, a média vai ser a soma de B4, C2 e D3 dividido pela quantidade deles. Quantos eles são? 1, 2, 3. Para eu representar a divisão deles, eu tenho que colocar um barra. No Excel, a divisão é representada pela barra. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A somatória de todos eles e, ao final de tudo isso, tirar a média. A média é a somatória de tudo dividido pela quantidade de elementos, ok? Transcrevendo a literalidade do comando para a função, para a fórmula, fica desse jeito. Só falta um detalhe para ficar correta essa transcrição aqui, ok? O Excel ele tem uma ordem hierárquica de resolução das equações matemáticas, ok? Primeiro
ele resolve exponenciação. Segundo, ele resolve a divisão. Terceiro, ele resolve multiplicação. E por quarto, ele resolve a adição. Quinto, a subtração, ok? Nesse caso aqui, nós temos apenas a adição e a divisão. Como eu disse para você, que hierarquicamente, digamos assim, a divisão está superior à somatória, à adição, ele vai primeiro resolver aqui a divisão. Mas o comando está me mandando primeiro somar para, ao final, tirar a média. E a média é a somatória de tudo dividido pelo número de elementos. Quando eu quero informar para o Excel que a ordem de resolução das equações tem que ser outra que não a padrão, eu coloco os elementos entre parênteses. Eu isolo eles entre parênteses. Agora sim, ele vai somar tudo que ele está mandando no texto e, ao final, vai dividir pela quantidade de elementos, no caso 3, para tirar a média. E qual é a alternativa que corresponde a isso aqui, meus queridos? É a alternativa B. B4, C2, D3, tudo isso entre parênteses, dividido barra 3, ok? Oitava. Oitava é parecida. Na verdade, são os mesmos dados, são as mesmas, os mesmos personagens, tá bom? A diferença é que, primeiro, ele quer que você conheça de uma função chamada soma-se. A função soma-se, ela realiza um teste lógico. No caso dessa questão, ele vai somar se os valores forem acima de 199, ok? Então, nós vamos ter agora aqui montar a função corretamente para que ele analise todo o intervalo, ok? Perceba que ele só nos aponta a célula de destino, a que vai receber o resultado, tá bom? Mas ele não diz quem ele quer que analise. Se ele não diz quem ele quer que analise, então nós vamos analisar tudo, todos os elementos aqui, tá bom? E cada um deles, os que forem acima de 199, irão ser somados. A forma correta de se escrever essa função está contida na letra C, pessoal. Primeiro, a forma correta de escrever a função está contida apenas na letra A e na letra C. O correto para essa função é o soma se. Grave isso. Soma-se, escrito desse jeito, da forma correta que estão apontadas na letra A e na letra C, tá bom? As outras não estão escritas corretamente, então a gente já pode tirá-las aqui da nossa resolução, tá bom? Soma-se o intervalo, que começa em B2 e vai até D4, B2 até D4, ponto e vírgula. Se for maior, olha o símbolozinho do maior bem aqui. Soma-se maior que 199, tá bom? Dessa forma, temos como gabarito a letra C, onde está descrita corretamente a função soma-se. Entre parênteses, o intervalo de B2 até D4, lembre-se dos dois pontos, ponto e vírgula, vem a condição, o teste lógico a ser realizado, tá? Entre aspas, igual não, perdão, maior que 199, é o que está contido no enunciado da questão, tá? A condição, o teste lógico é ser maior que 199. Fechou aspas, fechou parênteses. Agora é só escrever no Excel e ele dará o resultado correto sobre isso. Próxima questão,
Verdadeiro ou falso, novamente, sobre o nosso querido Word. Notem que a banca adora cobrar questões de Word e Excel, tá bom? Dessa vez, atalho de teclado, ok? Onde nós vamos julgar verdadeiro ou falso, tá bom? Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V. O Ctrl X copia o conteúdo? Não. O Ctrl X não copia conteúdo, tá? O Ctrl X recorta, ok? Ele não copia, ele recorta. O Ctrl C apaga conteúdo? Não. O Ctrl C copia, C de copiar, tá? Então, aqui também está falso. E o Ctrl V cola o conteúdo? Verdadeiro. O Ctrl V cola o conteúdo, tá bom? Querido concurseiro, saber atalhos de teclado, de Windows, de Word, de Excel, dos produtos Microsoft é essencial para a sua prova, tá bom? Gabarito FFV, ok? E eu coloquei aqui para você, gabarito FFV. E eu coloquei aqui para você um mapa mental onde nós descrevemos todos os atalhos de teclado do Word, pelo menos os mais cobrados em prova. Você vai analisar com calma, vai ler com calma, se possível, teste, sente um computador, abra o Word e teste cada atalho de teclado desse. A prática é muito importante para nós memorizarmos as questões de informática, o conteúdo de informática, ok? Esse atalho de teclado está disponível para você no material que eu posso te mandar em PDF também. O material dessa aula eu vou disponibilizar em PDF e você, aluno concurseiro, aluno assinante, vai ter acesso a ele, ok? Vou disponibilizar pelo seu e-mail, vou disponibilizar pelo seu privado no WhatsApp esse mapa mental, esse PDF, melhor dizendo, com todas as questões, todos os comentários, incluindo esse mapa mental dos atalhos de teclado do Word. 10ª questão, novamente sobre Word, verdadeiro ou falso. Na opção modo de leitura, aparecem todos os menus, botões e abas. Pode-se converter um arquivo, pode-se converter documentos em formato PDF. Lembrando que os documentos nativos padrão do Word, versões mais recentes, são DocX. Eu posso converter DocX para o modelo PDF, que é o mais utilizado para transporte, envio por e-mail, por ele ser mais compacto, onde o P aqui é de Pocket. Pocket nos remete a algo fácil de ser transportado, compacto, volto a dizer. É possível inserir, colocar cabeçalho e rodapés em um documento, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Esse é o modo de visualização do Word, tá? De um documento no Word. A afirmativa está dizendo que nele nós conseguimos ver todos os menus, grupo de ferramentas e botões. Isso está falso. Notem que aqui em cima eu não consigo ter o acesso a essas informações, a essa visualização. Por quê? Ele é um modo de leitura. É apenas para eu ler o documento, tá bom? Em tese, eu não tenho a pretensão de editá-lo, apenas ler as suas informações. É possível salvar um documento do Word ou exportá-lo para o formato PDF? Sim, através do menu, através do botão salvar como, eu consigo exportar um documento de texto do Word para o tão famigerado formato PDF. Por último, é possível inserir cabeçalhos e rodapés no documento do Word? Sim. Na guia Design, por exemplo, nós temos as opções de cabeçalho e rodapé.
Cabeçalho é tudo aquilo que fica na extremidade superior do seu documento do Word. E o rodapé é o inverso, tudo que fica na extremidade inferior da sua folha do seu documento, ok? Sendo assim, gabarito letra C, a primeira afirmativa é falsa, tá bom? Porque ela diz que no menu, no modo de leitura do Word, aparecem todos os menus, botões e abas, e a gente viu que não aparece. A segunda é verdadeira, podemos converter arquivos em PDF. E a terceira também é verdadeira, porque é possível, inserir cabeçalhos e rodapés em um documento. 11ª, preencha corretamente a lacuna. Como se chama o estilo de alinhamento onde as informações ficam dispostas, definidas nas duas bordas, da esquerda à direita da linha do documento? Tecnicamente, para preencher a nossa lacuna aqui, nós vamos escrever o justificado, ok? Gabarito, letra A. O justificado é onde alinha o texto às margens esquerda e direita, da mesma forma que o comando da questão nos mostrou, tá bom? Justificado alinha a informação da margem esquerda à margem direita. 12ª, no Windows 10. Qual é o atalho de teclado ou a combinação de teclas que permite bloquear o computador, ok? Qual atalho de teclado que permite bloquear o computador? Windows L, Windows B, Windows P, Windows X. Aqui eu trouxe para você alguns atalhos de teclado para o Windows, onde para bloquear o computador, nós utilizamos o Windows, botão do Windows, tecla L, ok? Então, gabarito, letra A. A combinação de teclas ou atalho de teclado para bloquear um computador no Windows 10 é o botão Windows mais a tecla L do seu teclado, tá bom? Novamente, deixo aqui atalhos de teclado, nesse caso do Windows, para você ler, decorar, memorizar e levar para a sua prova na sua cabecinha, tá bom? 13ª, novamente sobre o Windows 10, novamente sobre atalhos de teclado, tá bom? Assinale a alternativa correta sobre qual combinação de teclas ou atalho de teclado exibe a propriedade do item selecionado. Eu tenho aqui um arquivo, tá bom? Eu seleciono esse arquivo. Qual dessas opções eu exibo a propriedade do arquivo, ok? Eu estou aqui numa pasta, selecionei um arquivo. Para que as propriedades dele surjam para mim, ok? Eu utilizo uma combinação de teclas, que nesse caso é a tecla Alt Enter, ok? Com a Alt Enter, eu consigo acessar, mostrar as propriedades de um arquivo selecionado, tá bom? Não esqueça. 14ª, novamente sobre o Word, dessa vez a versão 365, mas não se preocupe, porque apesar da versão 365, ele cobra atalho de teclado comum a todas as versões do Windows, tá? Nesse caso específico, um atalho, o negrito. Qual é o atalho de teclado em que eu negrito as informações selecionadas, as palavras, os textos? É o Ctrl N. Assim como o Ctrl I, eu aplico o estilo itálico, o Ctrl S eu aplico o estilo sublinhado e o FNB não entra nesse contexto do Word para formatação de palavras ou textos, tá bom? Gabarito, letra A. A letra A, eu negrito uma palavra selecionada. 15ª, Word. Para podermos alterar as margens de um documento,
deve-se ir no recurso do editor de texto contido na guia. Não esqueça, pessoal. Guia, grupo de ferramentas e ferramentas. Qual a guia que possui a opção para eu alterar margens de um documento? É a guia layout da página. Na layout da página, eu tenho um grupo de ferramentas chamado configurar página. Dentro desse grupo, eu tenho um botão chamado margem. O botão margem faz o seguinte: seleciona os tamanhos das margens do documento inteiro ou da seção atual. Ele define a extremidade da margem. Se as margens serão curtas ou serão longas, ou você pode alterá-la de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, o gabarito aqui é letra C, layout da página para alterar margens. Layout da página é a guia onde você pode, dentre outras coisas, no Word, alterar as margens de um documento. Querido aluno, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Estou à disposição nessa luta junto com você em direção à posse, em direção à aprovação, em direção a mudar as nossas vidas. Não esqueça, tenhamos paciência, fé e persistência no processo. Suba um passo por vez, mas suba. Obrigado, até a próxima aula!